A paz de Cristo para a tua vida. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fala Denão e à página Denis Pereira. Curta a nossa página, inscreva-se no nosso canal, que nos ajuda a estruturar todo esse trabalho. Não esqueça, clique no joinha, clique aqui para se inscrever, ok? E mantenha o seu aviso de notificação, aquele sininho ativado, porque isso fará com que as nossas pré-aulas e os nossos vídeos das diversas séries que temos no canal cheguem para você o aviso em primeira mão. Essa é a pré-aula da lição 11 da classe de adolescentes, o quarto trimestre de 2016. E eu quero aqui então dar as boas-vindas a professores, dirigentes de congregação, superintendentes de escola dominical, aos pais, aos alunos da escola dominical na classe de adolescentes. E nós estamos muito felizes porque estamos chegando ao final de mais um trimestre. E tem sido para mim um prazer compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu sou o Denis Pereira, conhecido também como Denão, atuando há mais de 20 anos com jovens e adolescentes. Sou diácono da Assembleia de Deus em Campinas, pastoreada pelo pastor Paulo Freire, e sou pastoreado diretamente pelo pastor Paulo Gabriel. Fique conosco nesta pré-aula, tem muita coisa boa para aprender e compartilharmos uns com os outros. Fique conosco. Muito bem, o tema da nossa aula do próximo domingo, não é? É combatendo o bom combate, e vai usar como base a segunda carta que Paulo escreve ao jovem pastor, ao jovem Timóteo. Tá? Nós falamos um pouco de Timóteo na última pré-aula da lição 10. Nesta lição, vale lembrar, a título até de introdução, que Paulo, quando escreve esta carta, Paulo está vivendo a sua segunda prisão em Roma. Está preso pela segunda vez. Esta carta foi escrita por volta do ano entre 65 e 67 depois de Cristo. Paulo aqui está preso e condenado à morte pelo imperador Nero. Uma vez que Nero morreu, provavelmente, segundo os historiadores, no ano 67, então esta carta está escrita entre os anos 65 e 66. Pela forma como a carta está escrita, Paulo já tinha noção de que seria morto pelo império. Como cidadão romano, ele não poderia sofrer a morte de outras maneiras, né? O império tinha a mania de mandar para a arena, mandar para as feras, enfim. Mas como Paulo é cidadão romano, ele só poderia ser morto de uma forma: decapitado, ok? Então ele foi morto, decapitado. Então essa aqui é como que uma carta de despedida que Paulo escreve a Timóteo. Ele já está velho, Paulo aqui já está, inclusive, alguns historiadores dão a entender que ele está ou completamente cego ou quase, parcialmente cego. Enfim, tá? É uma carta muito linda. O texto bíblico está em 2 Timóteo, o capítulo 2, do versículo 1 ao 15. O texto de destaque está em 2 Timóteo 2, versículo 15. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Os objetivos desta lição é destacar a necessidade de batalhar pela fé, é enfatizar a importância de se conhecer a fé cristã e salientar
o compromisso que temos com a verdade diante de Deus e dos homens, tá? Ele pede aqui no material didático que se recorte diversos materiais para colocar no quadro diversas imagens de atletas para que os alunos entendam. Paulo usa muitas metáforas em seus escritos e nesta carta especificamente ele vai usar a figura do atleta, a figura do soldado e depois ele vai terminar falando de vaso também. Então é muito importante que você leve para a sala de aula estes elementos, ok? Muito bom. Na introdução, então, desta lição, como eu já disse, Paulo está preso, condenado à morte pelo imperador, sabe que será morto pela espada do imperador. Muito bem. Portanto, uma carta que tem um teor de despedida, exortação e advertência. Despedida porque sabe que está condenado à morte. Exortação e encorajamento. Você vai ver que no capítulo 1, versículo 7, ele diz a Timóteo: Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, ok? E também de advertência. Por quê? Porque Timóteo está vivendo num tempo que não é diferente do nosso, em que os falsos mestres, as falsas doutrinas estão ameaçando, principalmente os cristãos que não têm conhecimento da verdade. Então, nós aqui já vamos começar com a primeira parte. A primeira parte da lição, onde ele fala a luta do dia a dia. Então veja, nós cristãos somos aqui comparados como um soldado em tempo integral. Uma vez que o soldado se alista a um exército, ele passa a viver em função desse alistamento do exército do qual ele fará parte. Olha só o que diz aqui a lição. Como representante da nova geração de líderes da igreja, Paulo diz a Timóteo que, em meio às lutas e aos sofrimentos experimentados por causa da fidelidade a Deus, ele deveria se fortalecer na graça do Pai, revelada em Cristo Jesus. O que é se fortalecer na graça? Segundo Timóteo 2:1, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. É treinar a mente, o espírito, para não desistir diante das adversidades. Um soldado, ele não pode desertar, ele não pode abandonar o exército, ele não pode fugir da batalha. Esse treinamento é realizado na academia espiritual, com os elementos fortificantes da oração, leitura da palavra, meditação e o envolvimento com a obra de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui, 2 Timóteo 3, 14 ao 16. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, você continua a se exercitar espiritualmente naquilo que você aprendeu, na palavra, na oração, numa vida de comunhão com Deus, certo? Ele também vai dizer em 1 Timóteo 4, 12, ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Todo esse treinamento dará ao soldado força para resistir nos tempos da adversidade. Se Paulo está pedindo a Timóteo que se fortaleça, nós entendemos que o soldado passa por momentos difíceis, momentos de fraquezas, momentos de dificuldade. É por isso que ele está dizendo: fortifica-te na graça. É impossível alguém ganhar massa muscular, resistência física, sem treinamento. E para isso, nós vamos a uma academia. E para isso, nós frequentamos
um espaço esportivo, nós praticamos algum esporte, o soldado pratica algumas atividades no seu dia a dia que dão a ele disciplina. Isso, portanto, traz a ele fortalecimento físico, de caráter e, no nosso caso, espiritual. E aí ele vai dizer uma coisa para entender essa luta do dia a dia. Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Isso não quer dizer que nós devemos nos isolar das pessoas, do convívio, mas adquirir fé suficiente para frequentar os ambientes sem se contaminar. Nós somos a luz no meio das trevas. Você acende luz durante o dia? Não. Por quê? Porque a luz do sol ilumina a casa, certo? Então, quando é que você acende? Quando o sol vai embora, e aí a casa escurece, e aí você acende a luz. O mundo é essa casa. Eu e você não podemos nos isolar do mundo, porque nós somos a luz de Deus para iluminar as trevas em que o mundo se encontra. Por isso que nós não podemos isolar. Por isso que nós não podemos criar um ambiente só para crentes, só para cristãos. Uma escola só para cristãos, uma faculdade. Não! É lá na faculdade, é lá na escola, num lugar tenebroso, onde tem drogas, onde tem prostituição. É lá que nós devemos nos mostrar como soldados de Cristo. E isso é não se embaraçar com os negócios desta vida, não permitir que nada lhe tire do foco, lhe faça perder o alvo, não permitir que nenhum ambiente mascare ou contamine a sua fé. Portanto, a primeira parte desta lição quer nos ensinar que nós somos soldados em tempo integral. Não há férias, não há aposentadoria, não há ambiente onde a gente deixe de ser soldado. Ah não, mas aqui eu não estou vestido como cristão. Não, mas aqui na internet eu posso fazer o que quiser. Eu posso postar as fotos que eu quiser, fotos sensuais, ok? Aquelas fotos assim de mano assim, ó. E aí, parça, é nóis. Não, isso são coisas que identificam com o mundo. Nós somos luz, e a luz deve brilhar em todos os lugares. Jesus disse em João, capítulo 17, olha só o que diz a Bíblia, João 17, e é interessante que você assista essas pré-aulas com uma agenda, uma folha, com a sua revista. Pega a sua revista e marque essas anotações, porque isso enriquecerá a tua aula. João 17 e o versículo 15 e o 16. Não, Jesus orando pelos discípulos e por nós que somos seus discípulos. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Mas não podemos nos esquecer que nós nos alistamos no exército de Cristo. E, portanto, nós devemos nos comportar como soldados de Cristo em todo e qualquer ambiente. Vamos à segunda parte da nossa lição. Preparados para correr. Paulo começa falando do soldado e agora ele vai usar a figura do atleta. É preciso conhecer as regras da competição para não ser impedido de correr, de participar da competição. Na corrida cristã, os fins não justificam os meios. Tem gente achando que pode viver a vida cristã de qualquer maneira e ninguém tem nada a ver com isso. Não! Toda competição tem regras. Ou seja, não é correr de qualquer jeito, de qualquer maneira. Há regras específicas que devem ser observadas para que o atleta não seja desclassificado. E aí, mais alguns textos para você anotar. É super importante que o atleta conheça as regras.
Tá? Aí tem gente que fala, mas tem coisas que não tem nada a ver, não tem problema, adolescente é assim mesmo. Ei, não adianta correr de qualquer jeito, há regras. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 31 ao 33. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Olha só, não vos torneis causa de tropeço. Um atleta que não é exemplar, ele se torna pedra de tropeço. É por isso que ele escreve aqui, ele escreve no capítulo 4, é por isso que ele escreve no capítulo 4 e versículo 12 para Timóteo: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão, exemplo dos fiéis, tá bom? Então aqui em 1 Coríntios, tudo que vocês fizerem, não seja causa, não vos tornem causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Será que o mundo pode nos imitar? Será que a fé que eu estou vivendo é digna de ser imitada pelas pessoas que me acompanham, pelas pessoas que me assistem? É isso que a gente tem que pensar. O atleta, ele tem que entender que ele se torna um destaque, que ele se torna alguém que as pessoas estão olhando ele e estão imitando a ele. Imitam o corte de cabelo, imitam as roupas, imitam as palavras, imitam os lugares que eles frequentam. Então o atleta, ele tem que ter essa responsabilidade, que no meio secular é chamado de responsabilidade profissional, responsabilidade social. Por exemplo, os meninos acompanham muito os atletas, e eles sabem disso. Um atleta, ele não pode se envolver com brigas, com violência. Por quê? Porque ele carrega marcas no seu peito, na sua roupa, e nenhuma marca ela vai querer associar o seu poder, o seu marketing a alguém briguento, a alguém violento. O soldado, o atleta que não milita legitimamente, que não corre segundo as regras, ele acaba sendo desclassificado. Então, como cumprir as regras? Um ensinamento básico que ele dá aqui, em 2 Timóteo 2,5, ele fala, olha, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então não adianta só lutar, tem normas. Por exemplo, no MMA, por exemplo, não pode ter o golpe baixo. Tá? No futebol, os meninos sabem que na cobrança do lateral, quando vai cobrar o lateral, o atleta pode inclinar o corpo, mas o peito do pé e o calcanhar precisam ser mantidos no chão. Ele não pode fazer essa inclinação com os pés. Na Fórmula 1, existe uma velocidade limite que pode ser percorrida dentro dos boxes. Se o piloto não prestar atenção naquela velocidade, ele é punido tendo que passar novamente pelos boxes. Isso significa até 10 segundos a mais no seu tempo de corrida, certo? Isso pode significar um campeonato. O que ele quer nos mostrar? Você tem que estar preparado para competir. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Viu? Muito bem. Aproveitando essa oportunidade, eu quero aqui lembrar que nessa próxima semana nós teremos o Dia da Bíblia. Ok? O segundo domingo. Portanto, é o próximo domingo agora. Tá? O próximo domingo agora é comemorado o Dia da Bíblia. E o professor é o maior incentivador para que seus alunos amem a palavra de Deus. Eu tenho diversos exemplares aqui de estudo, texto-chave. Essa é a minha última aquisição, uma Bíblia linda, uma Bíblia muito especial, que eu gosto de usar no púlpito enquanto ministro a palavra de Deus. Portanto, o professor, ele deve se identificar com a palavra de Deus.
Se você é professor da escola dominical e não gosta de ler, você precisa se esforçar ao máximo para ler, para aprender a ler. É inadmissível um professor que não lê a palavra. E é preciso ler essa palavra. Isso vai demonstrar o seu amor pela palavra de Deus. Inclusive, nós temos um erro que precisamos corrigir na escola dominical. Nós ficamos com pressa em apresentar conteúdo e às vezes a gente acha que é perca de tempo pedir que os alunos abram a Bíblia para ler as referências. Na verdade, não há sentido uma escola bíblica onde não se lê a Bíblia. Como mostrar a estes meninos e meninas o amor que temos e que eles devem despertar pela Bíblia, se nós não pedirmos a eles, incentivarmos, motivarmos a cada um deles a levar a sua Bíblia para a escola dominical? Eles dizem que tem no celular, mas a verdade é que quando a memória enche, a primeira coisa que eles tiram do celular é a Bíblia. Então incentive, dê de presente, converse com os pais, não deixe ninguém na tua aula sem a Bíblia e mostre a eles a importância de ter o livro impresso para fazer anotações. Peça a eles que levem um caderninho, uma folha para a escola dominical, uma caneta, para fazerem anotações, para anotarem as suas dúvidas. Por quê? Porque isso é amor à palavra, isso é tratar a palavra com nobreza. Então é tempo de mostrar a eles a necessidade e a importância de amar esse texto, de amar a Bíblia Sagrada. E o professor é o maior incentivador disso, tudo bem? Então, de vez em quando, compre uma Bíblia nova, leve para a classe, mostre que você ama essa palavra, leia essa palavra, leia os textos da palavra com eles, peça que eles leiam para incentivar a leitura individual. Isso é muito importante. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Amém? Nós vamos para o terceiro tópico. Eu quero aqui aproveitar e mais uma vez dizer a você que não se inscreveu ainda, inscreva-se no nosso canal. Nós estamos aqui a serviço do reino. Inscreva-se no nosso canal. Compartilhe estas aulas. Eu sei que tem muita gente que conhece muita coisa. Você pode inclusive me ajudar, me mandando conteúdo. Nós podemos compartilhar. Nós podemos distribuir esse conteúdo. Quanto mais pessoas participando, melhor. E quero lembrar a vocês, mande a foto da sua classe da escola dominical ali quando estiver terminando. Faz uma selfie com o pessoal e manda para mim. Nós vamos começar a colocar na edição dos vídeos, no final da pré-aula, colocar estas fotos para incentivar, para a gente interagir, para conhecermos melhor o trabalho que os irmãos estão realizando. Muito bem, vamos ao terceiro tópico e a conclusão da nossa pré-aula. Na terceira parte da lição, Paulo vai usar uma terceira metáfora. Ele começou falando de soldado, atleta, e agora ele vai falar sobre vaso preparado para toda boa obra. Os vasos que adornam uma casa, os vasos que enfeitam um ambiente. Olha o que ele diz aqui no capítulo 2, versículos 21. Versículos 20 e 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros porém para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Veja, purificar-se dos erros doutrinários, que ele começa falando aqui no versículo 14, tá? Conhecendo a verdade, praticando e fugindo das oportunidades que mancham, que contaminam nossa fé, nossa corrida, nosso exercício, a nossa vida. Olha essa frase: fuja daquilo que te suja. Então ele vai falar aqui no versículo 22, foge, outro sim, das paixões da mocidade. Vaso para ser usado precisa estar em condições de uso. Purificar-se, manter-se limpo é uma responsabilidade de cada um de nós. Toda vez que nós perguntamos, principalmente para jovens, quem quer ser usado por Deus?
todo mundo levanta a mão. Mas vaso que quer ser usado precisa se manter em condições de ser usado. Por isso que ele diz aqui, ó, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, dos erros doutrinários, para se purificar dos erros doutrinários, precisa conhecer a verdade, amar a palavra de Deus. Mas também é preciso fugir dos desejos da mocidade, fugir da imoralidade, fugir da prostituição. O menino me perguntou esses dias, o que eu faço? Eu não aguento mais, estou com uns pensamentos ruins. Falei, mas do que são esses pensamentos? São de questões sexuais, estão ligados à pornografia. Falei, filho, pornografia, para vencer você tem que fugir, porque a pornografia ela torna-se um vício. E por que ela torna-se um vício? Porque ela vende o prazer imediato, um prazer rápido, um prazer instantâneo, mas é algo apenas momentâneo. Mas é tudo isso que a carne quer. Então a pornografia, ela precisa de um alimento. E esse alimento ele entra pelo que vemos e pelo que ouvimos. A sensualidade hoje está em todos os ambientes, lamentavelmente até dentro da igreja. Então, para vencer a pornografia, é preciso fugir dos elementos que geram a pornografia, que alimentam a pornografia, fugir dos filmes, fugir das músicas, fugir dos ambientes que promovem a pornografia, fugir. Como que você foge? Seguindo, observando, praticando, se envolvendo com a justiça, com a fé, com o amor, com a santificação. Hebreus 12:14. Segui, procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma responsabilidade. Veja, é função de cada vaso manter-se puro no meio de uma geração impura. Manter-se puro é honrar a Deus e ser vaso de honra para Deus. Não permita que nada manche a sua corrida, a sua competição. Você é vaso para a honra. Não permita que nada contamine o interior do vaso, porque um vaso sujo, um vaso contaminado, tudo que for colocado nele será contaminado, ficará sujo. E aí, como um exemplo, como nós aqui estamos falando também de atleta, eu coloquei aqui o teste ou o exame antidoping e a responsabilidade do atleta com aquilo que come, com as substâncias que ele toma, com os remédios que ele usa. Se no exame antidoping for verificada alguma substância inadequada para o atleta, proibida para o esporte, o atleta ele pode ser banido do esporte. Ele pode inclusive perder todas as coroas, os prêmios, as medalhas, os troféus que ele ganhou, se descobrirem que esse atleta fez uso de alguma substância proibida. Assim somos nós. Temos que tomar cuidado para não sermos reprovados na nossa caminhada cristã por não seguirmos as regras da competição, por permitirmos que na nossa vida, ou que a nossa vida seja contaminada pelo pecado, seja contaminada por substâncias, pelas impurezas do pecado, que se impregnam na nossa vida e que contaminam a nossa fé. É verdade que nós estamos expostos a esta contaminação, por isso que nós devemos permanecer naquilo que a palavra de Deus nos ensina. 1 João 2:15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Então, nesta lição, através do conselho de Paulo a Timóteo, nós vemos a importância de se conhecer as regras da competição para correr legitimamente e não ser reprovado, a importância da regularidade na competição. Muitos campeões não são aqueles que ganharam todas as etapas do campeonato, mas aqueles que não abandonaram a corrida, o campeonato, em momento algum. Na competição espiritual, campeão não é o primeiro que chega, mas quem chega. O importante é chegar, não é chegar primeiro. Até porque, se nós fizermos aqui uma comparação, o primeiro que chegou se chama Jesus Cristo, que se encarnou entre nós, viveu entre nós como homem, e que foi morto, e que ressuscitou o terceiro dia, e que voltou para o Pai. Ele é o campeão dos campeões. Por isso que Paulo diz, em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós somos hiper vencedores, ok? Então a importância é a regularidade. O adolescente, o jovem, ele é muito afoito. Ele quer fazer logo as coisas. Ele quer chegar fazendo, movimentando. E às vezes algo não dá certo, ele para. Então Paulo quer que Timóteo entenda e quer que nós entendamos a regularidade da competição. Que o importante é sempre caminhar. É por isso que ele diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Regularidade, constância, firmeza. Fiquem inabaláveis, não parem por nada, superem os obstáculos. E por fim, a importância de manter-se puro. É responsabilidade do atleta não fazer uso de nenhuma substância inadequada. Não deixe que nada nem ninguém lhe tire da corrida. Permaneça puro. A Bíblia diz que qualquer que nele tenha esta esperança, permanece puro, como ele é puro. Então, essa é a nossa lição desse domingo. Mostrar a importância de batalhar a fé, a importância de conhecer a palavra de Deus e as regras desta competição, desta batalha cristã que nós enfrentamos, e a nossa responsabilidade de nos mantermos puros, de nos mantermos fiéis à palavra de Deus, para que possamos competir legitimamente e sermos aprovados pelo Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Essa foi a nossa pré-aula da lição 11. Fica aqui o meu abraço, o pedido que você se inscreva no nosso canal. Nós temos diversas séries para jovens, para professores, para líderes, e com certeza um vídeo tem a ver com você. Toda segunda nós postamos o Denão Responde, as perguntas que os adolescentes, os jovens fazem para vocês. Manda pra gente e nós gravamos um vídeo respondendo a estas perguntas. Fica aqui o meu carinho, o meu abraço. Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço, fiquem na paz, bom domingo, boa aula. Deus abençoe sua vida, seus alunos, sua casa, seu ministério. Mande as fotos para nós. Lá no final da aula, faz uma selfie e manda pra gente colocar aqui no final das nossas pré-aulas. Deus abençoe, um grande abraço.